A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez eu irei fazer um vídeo falando a respeito de uma polêmica que está circulando aí na internet e nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, e também, de uma certa forma, em várias mídias sociais. É a questão de um determinado pastor que fez uma crítica, não apenas fez uma crítica, mas, de uma certa forma, ele tratou com desrespeito, uma figura muito importante no catolicismo romano, que foi Frei Damião, e principalmente aqui para o Nordeste. A questão é o seguinte: primeiro que tudo, nós precisamos entender que a opinião desse pastor não representa a opinião de todos os pastores. Precisamos esclarecer isso, certo? Então veja bem, há muitos pontos de discordâncias entre nós e o catolicismo romano. Há também pontos de concordâncias, certo? Mesmo assim, nós temos que entender que vivemos num país que a gente sabe que de uma certa forma é laico, E sendo assim, cada um tem direito de expressar sua fé, o direito de expressar aquilo que acredita, crer no que quiser, certo? É importante que respeitemos a opinião do outro, a fé do outro, o pensamento do outro, embora não sejamos obrigados a concordar, certo? Mas o respeito é muito importante, Então, analisando o vídeo desse determinado pastor, eu percebi que ele realmente partiu para a baixaria, Disse certas palavras que, de uma certa forma, envergonham a classe dos pastores. Mas, primeiro que tudo, nós precisamos entender que nós não podemos generalizar, certo? Nem todos os pastores são assim. A questão que nós devemos perguntar é o seguinte: ele é pastor, mas ele é pastor de que denominação? Ele é pastor de alguma igreja histórica? Ele defende alguma confissão histórica defendida pelos reformadores protestantes na história do protestantismo? De onde vem a igreja dele? Porque a gente tem que saber fazer essa pergunta, porque hoje é muito comum muitos se denominarem pastores, não é isso? Então a gente tem que entender, a gente não pode generalizar, a gente não pode achar ou colocar todos os pastores no mesmo nível. Analisando o vídeo que ele fez, nós percebemos que ele desceu realmente a um nível muito baixo, certo? Até mesmo a maneira dele se expressar indica claramente que ele não tem formação teológica, certo? Então veja bem, irmãos, se ele tivesse formação teológica, tivesse pelo menos o básico de teologia e formação pastoral, ele saberia se comportar diante de uma situação dessa. É importante que haja um diálogo entre nós, certo? Que nós cristãos sejamos exemplos, como Jesus ensinou, de sermos sal da terra e luz do mundo. Vamos fazer com que a luz de Cristo resplandeça na nossa vida através das nossas ações, certo? Muitas vezes a nossa vida, ela fala muito mais do que palavras, certo? Então, vamos levar a Cristo também no nosso testemunho de vida. Isso conta muito. Então, veja bem, não seria melhor ele tentar mostrar o ponto de vista dele, o que ele defende, argumentando biblicamente, através das Escrituras? Mas por que foi atingir logo a pessoa, diretamente, de uma certa forma? Porque se caracteriza ao mesmo tempo um desrespeito à pessoa, por exemplo, de Frei Damião, que ele agiu de uma certa forma, esse pastor agiu com ad hominem, de uma certa forma insultando a pessoa dele, certo?
e não apenas a crença dele, partiu para insultar a pessoa dele. Eu acho isso muito errado. E mesmo assim, a gente tem que viver nessa sociedade dentro do respeito. Todos nós temos o direito de expressar nossa fé, certo? Então, eu como pastor, eu fico triste diante dessa situação. E quero dizer aqui que todos os pastores não são responsáveis por isso, certo? Todos os pastores não podem ser penalizados nem responsáveis por causa do erro de um, certo? Assim também como todos os padres não podem ser responsabilizados por causa do erro de um, certo? Então precisamos entender isso. Então que nós cristãos saibamos viver a unidade que Cristo propôs, porque falta muito isso no nosso meio. Que as nossas diferenças não nos separem, mas que nós sejamos unidos por aquilo que cremos em comum. Amém? Então que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.